aí, pessoal? Boa noite, senhoras e senhores. Aqui quem fala é Lucas Paiva, professor de História, tá? E aí vamos aqui confirmando se está chegando aí para vocês a minha imagem. Ah, tá chegando um pouquinho atrasado, mas vai acontecer, tá? Vai acontecer, esse é o nosso momento. É hora de garantir a tua aprovação, ficar um pouco mais perto da tua vaga aí na tua universidade de preferência. E então, se eu demorar um pouquinho mais para responder as perguntas de vocês, eu vou responder, tá? Em algum momento eu respondo, porque tô vendo que tá dando um atrasozinho para mim, mas por favor, meus amores, me confirmem se áudio está bem, se o áudio está bem. Me confirmem se conseguem me ouvir direitinho. Que aqui vocês confirmando, nós já entramos aqui no conteúdo, tem um monte de coisa legal aqui preparada para vocês. Tá tudo ok? Perfeito. Então, muito obrigado pelo feedback. Vamos aqui testar algumas funcionalidades novas aqui que eu aprendi a mexer somente para vocês. E agora apareceu aqui embaixo um slide, né? Um slide aqui para vocês acompanharem o nosso conteúdo. Pessoal, vamos falar hoje sobre Brasil colônia, tá bom? E óbvio que em pouco tempo nós não vamos esgotar conteúdo aqui, porém, o Anderson já falou, eu quero repetir, vai lá, se inscreve no Telegram do Conceito para você ter acesso aos TDs, às questões comentadas, a todo o conteúdo de bônus que nós estamos oferecendo. E também vai lá nos nossos Instagrams pessoais, tá? De cada professor, que nós temos muito conteúdo. Inclusive, hoje mesmo coloquei lá no meu Instagram uma série de posts justamente sobre cada um dos temas, dos microtemas que nós vamos falar no nosso encontro de hoje, tá bom? Então, não esquece, depois vai lá, acho que eu não me marquei em nenhum lugar aqui, mas @prof. Lucas Paiva e pega o conteúdo por lá. Pessoal, vamos então começar aqui o nosso conteúdo de História do Brasil. Quando nós pensamos no Brasil colônia, meus amores, nós pensamos em uma divisão de 3 etapas, a grosso modo, tá? Temos o período pré-colonial, marcado pelo escambo pau-brasil, primeiro contato dos nativos com os colonos. Depois nós temos o período de estruturação da exploração colonial. É o período em que nós temos capitanias, governo geral, onde nós temos as câmaras municipais surgindo, tá bom? E depois nós temos o período da crise. Me perguntaram aqui qual é o Insta do professor da aula passada. Eu vi que o Anderson tá aqui na live. Anderson, me ajuda, mestre. Coloca o teu arroba aí. Aproveita e coloca o meu também, tá? O Anderson vai colocar o dele, acho que vai colocar o meu também, @prof. Lucas Paiva. Aí nós vamos aqui nos ajudando, tá? E então vamos continuando, pessoal. E nós temos esses 3 períodos bem marcados do Brasil colônia, pré-colonial, estrutura colonial e crise colonial. E hoje eu vou dar para você, garantir a tua vaga, o bizu, tá? A característica chave de cada um destes períodos. Quando eu falo do período da estrutura colonial brasileira, eu estou falando basicamente da capitania hereditária, do governo geral, que você está vendo aqui embaixo, e também das câmaras municipais. Professor, qual a importância de cada um destes? Óbvio que tem mais conteúdo, mas se você quiser anotar, vai acompanhando. As capitanias hereditárias, elas tinham basicamente 2 objetivos, tá bom, pessoal? O objetivo de proteger o litoral da colônia, até porque elas surgem devido a invasões francesas estarem começando a acontecer no Brasil, e também com o objetivo de tornar a terra produtiva. Então, esse é um objetivo das capitanias hereditárias, proteção e tornar a terra produtiva. E o grande bizu que eu dou para você é que todo o processo colonial brasileiro, né, o colonial no Brasil, dos portugueses no Brasil, vem com esse objetivo financeiro, tá? Fica esperto em cima disso, que mais na frente vamos voltar a falar sobre isso.
Professor, e o governo geral? Quando é que o governo geral entra na história? O governo geral entra quando as capitanias hereditárias não têm sucesso. Apenas 2 capitanias tiveram sucesso, a capitania de São Vicente, que hoje corresponde a São Paulo, e a capitania de Pernambuco, por causa da forte agricultura, mas as outras capitanias elas não tinham sucesso, até porque era um desafio de comunicação entre as capitanias e a metrópole, e por isso veio o governo geral para o Brasil, tá bom? Onde nós tivemos aqui o representante direto da coroa portuguesa presente aqui nas capitanias, tá bom? E a partir desse momento nós temos também a vinda dos escravos para o Brasil, tá bom? Como a gente sabe. E no fim do período colonial nós ainda vamos ter a divisão do Brasil entre 2 regiões, o estado do norte e a região de Salvador para baixo, e a capital do Brasil se consolidando ali na Bahia, em Salvador. Depois ainda temos aqui as câmaras municipais. Professor, o que são as câmaras municipais que eu preciso conhecer? Elas são os organismos administrativos das vilas. Cada vila ela tinha necessidade de se organizar. Quem presidia a Câmara Municipal eram os homens bons, que eram os proprietários, os donos de terra, que tinham prestígio e poder, e estes caras decidiam as questões das vilas conforme o seu próprio interesse. Daí o fato do Brasil, desde o período colonial, ser marcado pelos latifúndios, pelas grandes propriedades de terra. Me falaram aqui, que deu uma travada, eu estou acompanhando aqui o chat à parte. Resumindo, tá? Para a gente seguir em frente, capitanias hereditárias, proteger a terra e tornar a terra produtiva, governo geral resolveu o problema das capitanias hereditárias e trazer a administração mais para perto, e as câmaras municipais, administração direta nas vilas, eram organizadas pelos homens bons, que eram os proprietários de terra, que tinham poder e prestígio, e eles decidiam e administravam o Brasil conforme o seu próprio benefício. Galera, falar um pouco agora sobre a estrutura da sociedade, né? Falar um pouco agora sobre a sociedade colonial. O que é que eu quero que você saiba, o que é que você precisa entender, cara, sobre a sociedade colonial para o teu vestibular? Galera, as mazelas da nossa sociedade, elas surgem em um contexto histórico, tá bom? Racismo, patriarcalismo, questões de necessidade de uma reforma agrária, tudo isso vem em um contexto histórico, e você estudar o período colonial vai te dar base, não somente para a prova de história e geografia, mas também de forma argumentativa, para você conseguir discorrer em cima destes temas, tá? E no período colonial, na sociedade colonial, o que é que nós temos? Nós temos uma sociedade caracterizada pelo patriarcado, tá? Uma sociedade onde o homem tem um espaço público e a mulher tem o espaço privado, o espaço do lar, o espaço recatado, tá bom? O espaço íntimo, enquanto que o homem é a figura pública e de prestígio. O período colonial também é marcado por uma sociedade rural. No início do período colonial, as vilas não eram seguras, então as pessoas que tinham dinheiro, que tinham recursos, viviam nas fazendas. E por isso que era um período em que o Brasil ele era rural. As pessoas que tinham recursos viviam nas fazendas, as fazendas elas eram autossuficientes. E nas vilas que estavam surgindo no início do período colonial, você tinha mais profissionais liberais, meretrizes e pessoas que naquele período eram tidas como vadios, tá? Daquele período. E outra característica importante do período colonial é a questão da religião. A religião é um aspecto importante na sociedade do período colonial, importante para legitimar o patriarcado, importante para legitimar a forma de vida, e olha aqui no meu olho azul, principalmente o processo civilizador. A religião ela vinha, galera, com a questão de trazer o modelo de comportamento do homem, da mulher, do nativo, daí vem o processo de catequese, e esse é um detalhe importante que temos que lembrar. 3 características da sociedade colonial: patriarcado,
uma sociedade rural antes do ciclo do ouro e o catolicismo legitimando tudo isso daí. Deixa eu ver aqui. Olha só, o nosso amigo Caio, o mestre Caio está aqui. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Acho que não. Não. Então, olha, que gentil aqui a Sandy, a galera aqui. Pessoal, se for dando algum delay, algum travamento, vão me dando feedback aqui no chat. Demora um pouquinho mais para eu ver, mas eu irei responder tudo, tá? Seguindo, galera, vem comigo. Falando agora sobre as invasões estrangeiras na história do Brasil colonial. As invasões estrangeiras foram duas de mais destaque. Houveram outras, mas as principais que você tem que saber para a tua prova é a invasão francesa, ali no século XVI, tá? E a invasão holandesa, que acontece posteriormente. Qual é o detalhe que eu preciso que você entenda? As invasões francesas em 1555, elas foram aquele start para as capitanias hereditárias se estabelecerem, porque os franceses começaram a chegar no Brasil e era necessário este cuidado, proteger para que os franceses não invadissem. Os franceses invadiram inicialmente em 1555 o Rio de Janeiro e depois eles ainda tentaram invadir a região de São Luís, tá? No patriarcado era comum o machismo? Sim, o patriarcado ele vai ser a base do machismo. No patriarcado o homem ele é dono da vida, dono de todos, e daí vem a prerrogativa do machismo, galera. E sim, essas foram as invasões francesas. Depois ocorreu um período entre 1580, eu acho que está aqui no slide, e 1640, em que rolou a União Ibérica, em que nós temos Portugal e a Espanha em um curto período unificados sobre uma só coroa. Neste período, Portugal ele vai e se aproxima da Espanha, que tinha muitos recursos por causa do lucro da sua exploração do ouro, tá bom? E Portugal deixa de lado o seu antigo parceiro comercial, que era a Holanda, parceiro investidor nas plantações de açúcar. E o que é que vai acontecer? Os holandeses não gostaram disso e queriam então invadir o Brasil para tentar obter algum lucro nisso, para tentar dominar alguma região e explorar economicamente a plantação da cana-de-açúcar. Os holandeses invadiram inicialmente a Bahia, mas não foram bem-sucedidos ali, mas depois eles se organizaram e voltaram em Pernambuco, onde passaram um período bem maior, inclusive estendendo a sua dominação por grande parte do Nordeste, inclusive aqui no Ceará, mas aí eu vou deixar esse detalhezinho, esse bônus para um outro momento, onde nós vamos entrar em mais detalhes sobre a história do Ceará e a participação dos holandeses aqui. Um salve aqui para o Fernando, que está aqui conosco, para a Paloma, para a galera que está aqui conosco. Pessoal, muito obrigado, é bom demais ter vocês acompanhando esse projeto, ter você investindo em você, tá? Você poderia, nesse exato momento, estar vendo vídeo de gatinho no Instagram, no Reels. Eu tenho certeza que você vê isso também, mas não. O que é que você está fazendo? Você está aqui estudando, você está aqui investindo em você para garantir a tua vaga no teu curso, na tua universidade. E parabéns para você. Parabéns para você por me dar o privilégio de te ajudar a ingressar na sua universidade. Mas agora vem comigo, vamos seguindo aqui, que nós temos pouco tempo e ainda vamos resolver questão. Falar agora um pouco, galera, sobre a expansão territorial. É nessa hora que eu gostaria de ter o Andy, né, o Anderson aqui comigo, chamar ele junto para a live, fazer um duo aqui. Pessoal, durante a expansão territorial nós temos alguns agentes bem importantes, tá? Ah, professor, mas tá tão resumidinho aqui nessa apresentação. Vai lá no meu Instagram, eu já falei para você, @proflucaspaiva. Tem vários e vários resumos sobre tudo isso para você poder se aprofundar. Vai lá e se inscreve também no Telegram do Conceito para não perder também os outros materiais, porque material tá sobrando. Você tem que ir atrás e você vai conseguir. Mas agora falando, pessoal, da expansão territorial, o que é que você tem que ter em mente, tá? Quando o Brasil inicia o seu processo de colonização, ele era limitado pelo Tratado de Tordesilhas, tá? Deve estar pequenininho, mas você percebe aqui
na imagem que está aqui abaixo, que tem um trecho inicial que está demarcado e um trecho mais marronzinho, né? mais rosinha, que é um trecho que ainda não havia sido eficazmente ocupado pelo Brasil. O que é que aconteceu? Lá em São Vicente, também chamada de São Paulo, era uma região que não tinha uma agricultura forte, se comparado com Pernambuco, porque tinha a região da Zona da Mata. E lá de São Vicente surgiram as nossas bandeiras. O que eram bandeiras? Eram expedições particulares que entravam floresta dentro, senhoras e senhores, em busca de aprisionar nativos indígenas, em busca de pegar negros fugidos e também em busca de encontrar pedras preciosas, que era o desejo de todo colonizador no Novo Mundo. E o que é que aconteceu, meus amores? Voltar no outro slide. Ei, Gui, posso te chamar de Gui? Cara, eu vou, assim que terminar essa aula, colocar todos os meus slides em série lá no meus stories, tá? Do Instagram. E aí, quem quiser pegar mais informações desses slides, vai lá que você pega tudo direitinho, vai pro Telegram também. E ainda tem muito mais conteúdo. Aqui o slide é só um resumo do resumo do resumo para nós nos orientarmos aqui, tá bom? E aí, por isso que eu vou seguindo em frente, mas vai lá no meu Instagram que eu vou deixar tudo disponível para vocês continuarem acompanhando por lá. Mas então, seguindo, galera, o que eram as bandeiras? O que eram as bandeiras? Olha aqui no molho verde, mudou de cor, era azul, agora virou verde. O que eram as bandeiras? Expedições particulares que saíam de São Vicente / São Paulo em busca de escravos fugidos, índios e pedras preciosas, tá bom? Diferente das bandeiras, nós tínhamos as entradas. Professor, o que eram as entradas? As entradas eram expedições da coroa portuguesa, não eram expedições privadas, que saíam de diferentes locais do litoral brasileiro, geralmente dos fortes. Sabe o forte de Copacabana, o forte do Rio Grande do Norte, dos Reis Magos, o forte da Bahia, esses fortes Chornemburg aqui no Ceará, né? Esses fortes eram os locais de onde saíam aqui entradas em busca também de pegar escravos que estavam fugindo, porém com um objetivo diferenciado. As entradas elas queriam também povoar e criar novas rotas, tá? E essas entradas foram ocupando o interior do Brasil e desta forma nós fomos nos expandindo gradativamente. E também nós temos as reduções. Professor, reduções? O que é isso? Eu não me lembro. Galera, as reduções elas eram aldeias dos jesuítas. Os jesuítas eles faziam aldeamentos onde eles catequizavam os índios. Lembra que eu falei que a religião tinha um papel na civilização? Lembra que eu falei isso? Pois é, nos aldeamentos os jesuítas civilizavam, né? Ensinavam os índios a viver de forma monogâmica, ensinavam os índios a se vestir, e esses aldeamentos eles eram muito atacados pelos bandeirantes, que não respeitavam o Tratado de Tordesilhas. Então, o que é que foi acontecendo? Os bandeirantes iam entrando atrás dos aldeamentos, das reduções, os jesuítas iam entrando mais ainda para fugir, e nessa brincadeira, dane-se Tratado de Tordesilhas, foram expandindo e o Brasil ficou do tamanho que nós conhecemos hoje, devido a eles ignorarem o Tratado de Tordesilhas. Só que eu quero a tua atenção especial, você que está comigo aqui, para o gado, senhoras e senhores. O gado tem um detalhe especial. O gado vai ser responsável principalmente pela ocupação do interior, tá? Com destaque aqui para o Nordeste. Na região litorânea da Zona da Mata, o foco era a plantação da cana-de-açúcar, então não dava para criar gado ali. E quando o gado foi chegando aqui no Nordeste, o gado ele foi saindo do litoral e foi entrando na região que nós chamamos de interior, tá? Anderson depois vai me dar uma cipuada na cabeça. E esse gado ele começou a crescer, se multiplicar, começou a ser levado até Pernambuco para ser vendido a carne. E nesse processo surgiram as estradas, as rotas do gado. E nos cruzamentos dessas estradas foram surgindo vilas e através do gado o Nordeste ele foi se povoando, tá? Já que a gente falou do gado, tá? E já vou falar um pouco do ouro também. Aqui está para você um bizu geral sobre os ciclos econômicos do Brasil
durante o período colonial, tá? Não é uma tabela dos ciclos econômicos desde a colônia até a República, não. Mas durante o período colonial nós temos o pau-brasil sendo muito explorado até 1530, um pouquinho mais na frente também, mas principalmente no período pré-colonial nós temos o foco da exploração do pau-brasil através do escambo, que era a troca indígena. Depois nós temos a cana-de-açúcar entrando pelo século XVI, XVII, até no século XVIII vai ter, em quantidade menor, mas vai ter destaque também. O ciclo do ouro no 17 para o 18 e o algodão, principalmente com destaque aqui no Ceará, do 18 para o início do 19, onde o algodão foi responsável pelo embelezamento, né, pelo crescimento de Fortaleza e construção do porto, porque o algodão ele era escoado do interior aqui para o porto de Fortaleza, e por isso Fortaleza foi crescendo, mas te controla, Lucas, isso aqui é bônus para depois, quando nós formos falar de história do Ceará, tá? Vamos seguindo aqui, e agora quero entrar na crise do período colonial. Falar aqui sobre as crises e depois resolver questão, é nossa meta aqui para encerrarmos a nossa live felizes, tá? Pessoal, me confirme uma coisa, gente. Quem tá aqui, vocês estão gostando? Tá dando para acompanhar? Vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Se ainda existe pau-brasil, cara, nós temos espécimes ainda, mas o desgaste que rolou em relação ao pau-brasil, do tanto de exploração que aconteceu, foi de uma proporção difícil até de mensurar. Temos espécies de pau-brasil em algumas reservas, mas nada comparado com a grande quantidade que tinha aqui antes do período pré-colonial. Então tá dando para acompanhar, né, galera? Tá dando para acompanhar. Gente, vocês são demais, tá? Vocês são demais. Pessoal, sejam generosos, tá? Ajudem também os seus amigos. Aproveitem essa oportunidade e falem também desse projeto do conceito para seus colegas que estão em processo de preparação para o vestibular. Nós sabemos muito bem como é ruim estudar sozinho, e você pode ser alguém que vai levar uma coisa boa para um amigo, levar uma proposta que vai ajudá-lo também. Chama aí os teus amigos para estudar também, faz grupo de estudos com eles, e isso vai ajudar a você entrar, né, no vestibular, e você também ajudar os teus colegas a fazerem o mesmo. Depois eu dou algumas dicas para vocês de como estudar, tá bom? Pessoal, vamos lá então, caminhando para o fim. Revoltas nativistas, check. O que é que você tem que saber, senhoras e senhores, tá? Eu não sei por que eu faço isso, eu tenho esse costume, eu não sei, cara, porque eu já fui do Restart, tive minha fase emo, eu tinha cabelo grande, eu adorava fazer isso no meu cabelo. O que é que aconteceu? Eu perdi o cabelo e ainda continuo fazendo isso, não entendo, é psicológico. O que é que isso tem a ver com a aula? Absolutamente nada. Então bora focar. Pessoal, revoltas nativistas. O que são as revoltas nativistas e qual a importância disso na história do Brasil, senhoras e senhores? As revoltas nativistas, elas marcam o início da crise do período colonial. Não esquece, quem está aqui desde o começo da aula viu que eu dei aquele bizu que eu falei que o período colonial pode ser pensado como pré-colonial, estrutura colonial e crise colonial. Chegamos na crise colonial, tá? E a crise é marcada pelas revoltas nativistas. O que foram as revoltas nativistas? Em diversos pontos do Brasil, existiam pessoas, existiam grupos que não estavam gostando da estrutura colonial, estavam insatisfeitos com algum aspecto da vida, da economia, da realidade colonial que estavam vivendo. E esses grupos fizeram algumas revoltas. Aqui minha caneca do melhor anime do mundo, One Piece, que está sempre me acompanhando nas aulas. E nessas regiões aconteceram revoltas, senhoras e senhores. Essas revoltas que nós chamamos de nativistas foram revoltas que tinham um caráter muito mais local.
Eram revoltas que não propagavam uma ideia de ruptura definitiva com a metrópole, mas eram revoltas motivadas por questões bem específicas, e você vai ver aqui na prática com as 4 que mais caem no vestibular. A revolta de Beckmann, que vai acontecer em 1684, ainda no século XVII, ela vai acontecer da seguinte forma. Na região do Maranhão, tu tem um combinado da coroa portuguesa de enviar escravos negros para aquela região, justamente para que eles não utilizassem a mão de obra indígena. Só que lá no Maranhão eles tinham toda uma estratégia e eles faziam o seguinte, pegavam os escravos que eles ganhavam, vendiam e continuavam escravizando os nativos indígenas, e a coroa portuguesa já não queria isso. O que é que aconteceu? A coroa portuguesa cancela o fluxo de escravos de graça lá para o Maranhão, e os irmãos Thomas e Manuel Beckmann, eles ficam revoltados com isso. Vão se revoltar contra a coroa por causa que eles perderam a mamata do fluxo de escravos, e nesse processo de revolta lutam, tentam assumir o controle daquela região, mas a coroa vai lá e derrota eles. A Guerra dos Emboabas vai ser algo um tanto quanto parecido. Lembra que eu falei no slide passado dos bandeirantes de São Vicente, São Paulo, que foram em busca de pedras preciosas? Pois é, eles encontraram lá em Minas Gerais. O que é que vai acontecer? Depois que eles encontraram as pedras preciosas, eles queriam ter o monopólio dessa exploração. Eles não queriam que estrangeiros viessem ali e explorassem também as pedras preciosas, o ouro, tá? Só que os estrangeiros de outras regiões, de outras províncias do Brasil, descobriram que tinha ouro em Minas Gerais e começaram a ir para aquela região também explorar o ouro. Esses estrangeiros eram chamados de emboabas. E daí vamos ter a Guerra dos Emboabas entre os bandeirantes, que chegaram primeiro em Minas Gerais e queriam explorar esse ouro, e os forasteiros, os emboabas, que estavam chegando ali para explorar esse ouro também. O que é que vai acontecer? Rola briga, rola porrada, como diz a filósofa Valesca Popozuda, tiro, porrada e bomba, tá? Só que no fim das contas, a coroa portuguesa, ela decide, senhoras e senhores, que iria liberar para todo mundo. Decide que tanto os forasteiros, os emboabas, como os bandeirantes, todos iriam explorar o ouro, porque no fim das contas teriam que pagar impostos para a coroa portuguesa e a coroa ficava ganhando do mesmo jeito. E também, para encerrar aqui mais 2 revoltas, temos a Guerra dos Mascates, 1710, lá em Pernambuco, e a Revolta de Vila Rica, em 1720. O que é que foi a Guerra dos Mascates, tá? Guerra entre Olinda e Recife. Quer mais detalhes sobre isso? Você quer mais informação? Quer bônus em cima disso? Vai lá no meu Instagram, @proflucaspaiva. Tem resumos de todos esses conteúdos lá. Se inscreve no Telegram do Conceito também, que você vai pegar essa informação em detalhes, tá? O material tá muito bom, você não pode perder isso. Mas voltando a falar, galera, no caso da Guerra dos Mascates, uma guerra entre Olinda, tá bom? E Recife, porque no período colonial, devido à invasão dos holandeses, Olinda ela era mais rica, tá bom? Ela mandava naquela região por causa da agricultura. Só que Recife começou a crescer. E os olindenses, eles tinham dívidas com os recifenses. Só que os recifenses não cobravam essas dívidas porque não tinham moral ainda, devido a eles... peraí, que o Anderson falou alguma coisa aqui, já vou conferir. Devido a... Anderson tá falando que vai me pagar um sanduíche. Que bom, eu quero o meu sanduíche. Sim, aí voltando a falar aqui de Recife e Olinda, Recife ela não cobrava de Olinda porque Recife ainda não era vila, não tinha tanta moral política, era Olinda que mandava naquela região. Quando Recife está prestes a se tornar uma vila e ter autonomia para explorar e exigir o pagamento das dívidas de Olinda, os olindenses não querem isso. Invadem Recife para evitar que Recife se torne vila. E aí nós temos a guerra entre Recife e Olinda. Professor, por que raios Guerra dos Mascates? Mascates é aquele vendedor de porta em porta, tá bom? Aquele andarilho que bate de porta em porta vendendo coisas. E as pessoas de Recife não estavam
tão apegados à agricultura como as pessoas de Olinda. Recife já estava mais ligada ao comércio e por isso chamados os recifenses de mascates. E por fim, pessoal, temos a revolta de Vila Rica, 1710. O que é que aconteceu lá? Um cara chamado Felipe dos Santos lidera o movimento contra o governador das Minas Gerais, que era o Conde de Assumar. O Conde de Assumar ele estava prestes a decretar um imposto chamado derrama, que era um imposto onde os portugueses iriam cobrar à força o dinheiro que eles desejavam lucrar em cima da região lá de Minas Gerais e da exploração aurífera. Felipe dos Santos, que era um minerador, junto com seus aliados, chega na frente da casa do Conde de Assumar e fala o seguinte, ele com um monte de gente que estava ajudando ele, olha, se for declarar o imposto da derrama, vamos quebrar tudo, não fica pedra sobre pedra. O Conde de Assumar falou, ok, tá bom, não tem pra que ir pra grosseria, não tem pra que ir pra violência, não vai ter imposto, tudo bem, acabou, cessou. Felipe vai-se embora para casa feliz da vida, caminhando e cantando e seguindo a canção, até que, senhoras e senhores, Conde de Assumar pega o Felipe dos Santos, vai matá-lo, vai esquartejá-lo para servir de exemplo para as outras pessoas daquela região e ainda vai fazer a derrama, que vai ser um imposto que vai entrar marcando agora as revoltas emancipacionistas. Novamente aqui uma aguinha com o Monk Diruf, me acompanhando nas minhas aulas. Espero que vocês estejam gostando. Dúvidas, comentários, críticas, sugestões, creme de cabelo, não é brincadeira, né? Qualquer coisa que você queira falar, tá aqui o chat liberado para vocês. Vamos juntos aqui concluindo que na sequência você vai ter uma aula com ela, senhoras e senhores, a Jéssica. Gente do céu, a Jéssica é incrível, tá? Você aprende por contato com a Jéssica. É sério, vocês vão entender o que é que eu tô falando. Quem não conhece a Jéssica, só de você olhar para ela, você já começa a entrar, o português, as letras começam a entrar dentro de você, você domina com maestria a linguagem, você não pode perder já, daqui a pouquinho, a aula com a Jéssica, tá bom? A Jéssica tá aqui. Então, pessoal, para a gente ir fechando e resolver ao menos uma questão, tá? Revoltas emancipacionistas. Qual é a diferença, senhoras e senhores, das revoltas emancipacionistas das revoltas nativistas? Como eu falei, as nativistas tinham um aspecto mais local, elas não queriam romper com a metrópole, mas as emancipacionistas, elas queriam isso. A Inconfidência Mineira, 1789, ela está rolando ao mesmo tempo, senhoras e senhores, que a Revolução Francesa. A Inconfidência Mineira ela não foi de imediato influenciada pela Revolução Francesa, mas a Inconfidência Mineira foi influenciada diretamente pelo Iluminismo, que foi algo que influenciou a Revolução Francesa e que nós vamos conversar mais na frente, em outra aula. Então, o que é que vai ser a Inconfidência Mineira? A elite de Minas Gerais enviava os filhos para estudar fora. Esses filhos tiveram acesso ao pensamento iluminista, à crítica, à luta contra o antigo regime, e eles voltaram para o Brasil e viram o Brasil em um contexto de política que era basicamente o modelo do antigo regime, cara. E o que é que essa elite começou a fazer? Começou a se organizar para dar um golpe, assumir o controle, e daí nós temos a figura do Tiradentes envolvido na Inconfidência Mineira. Abre parênteses, Tiradentes não era um membro de destaque da elite, tá bom? Tiradentes havia sido militar, havia sido caixeiro, havia arrancado o dente do povo. Ele não era um líder do movimento da Inconfidência Mineira, mas ele era um grande orador, ele ganhou destaque ali dentro. E certa vez o Tiradentes estava discursando de forma bem intensa e um dos convidados que estavam com o Tiradentes decide cabuetar o Tiradentes. E o que é que acontece? O Tiradentes, os Inconfidentes são presos, só que precisava de alguém para servir de bode expiatório, e quem vai ser, adivinha, o Tiradentes, que ele vai ser morto e esquartejado. Só que, depois da Inconfidência Mineira, 9 anos depois, mais ou menos,
nós temos na Bahia a Conjuração Baiana. O que é que foi a Conjuração Baiana, meus amores? A Conjuração Baiana, galera, foi uma revolta também emancipacionista que acontece na Bahia, o nome já diz, só que ela vai ser uma revolta mais popular. Galera, o pessoal da Inconfidência Mineira não queria acabar com a escravidão, tá? Eles não queriam acabar com a escravidão, eles queriam apenas tirar o jugo da exploração econômica de Portugal. Só que lá na Bahia, principalmente por influência da maçonaria, as classes populares, galera, se envolveram na Conjuração Baiana. A galera foi pra rua, escravo, ex-escravo, soldado foram para as ruas lutando contra os impostos abusivos, lutando contra a escravidão, tá? Enquanto na Inconfidência Mineira não queria acabar com a escravidão, na Conjuração Baiana queriam acabar com a escravidão. Só que da mesma forma como aconteceu na Inconfidência Mineira, houve lá um breve combate, os conjurados na Bahia perderam, tá bom? E nesse processo nós temos o fim da Conjuração Baiana. E também nós temos a Revolução Pernambucana de 1817, que foi uma revolta de Pernambuco contra a permanência de Dom João VI e da corte portuguesa aqui no Brasil após a vinda deles. Mas eu nem vou falar muito sobre isso, que eu vou entrar em detalhes em uma aula mais na frente sobre o Brasil Império, tá? Vale, eu sumi, voltei. Gente, só queria mostrar uma coisa para vocês. Acho que nem vou fazer questão, né? Só tenho mais 5 minutinhos. Mas eu queria mostrar uma coisa para vocês, para poder ficar mais indignado, tá? Quanto mais raiva, melhor. E é assim que funcionam as aulas de história. Espero que você tenha ficado com um pouquinho de raiva, tá? Raiva pedagógica, tá? Eu sou a favor de que na educação a emoção tem que vir junto. E uma dica que eu dou para os meus alunos é que você tem que se identificar com aquele conteúdo. Ou você critica aquele conteúdo, ou você é contra, ou você é a favor, mas se envolva emocionalmente com aquilo que você estuda. A emoção ela é um gatilho de memória. Quando você se envolve emocionalmente, isso te ajuda a você não esquecer. A emoção ela te ajuda a lembrar daquilo. Então, ou fique indignado, critique, ou você defenda algum aspecto político, teórico, mas se envolva emocionalmente. Não leve a história, não leve ciências humanas apenas como decoreba, que isso não é nada bom. Na verdade, só queria mostrar isso daqui. Você tem a imagem do Tiradentes, esquartejado, tá bom? Na proclamação da República, Tiradentes é feito como herói. Na hora da prova só temos 2 minutos, dá tempo pra questão, né? Pronto, aula de história, raiva e fofoca. Os babados da história. Ei, mas se vocês gostam de fofoca, vão gostar disso, ó. Tiradentes, esquartejado, tá bom? No modelo tipo Cristo, quando rola a proclamação da República, os militares pegam Tiradentes e recebem ele como ícone republicano e tudo mais, Marte, né? E aí você tem essa imagem aqui. Pena que eu acho que eu deixei ela pequena demais. Luiz Gonzaga, entre outros negros que lutaram na Conjuração Baiana. O artista plástico fez algo incrível, cara. Ele pegou eles e colocou na mesma posição do Tiradentes, tá? E aí vem um detalhe interessante, senhoras e senhores. Por que Tiradentes ganha tanto destaque como herói republicano, enquanto que outros grandes personagens negros que lutaram contra o fim da escravidão, a favor da República, eles somem na história? Então perceba que a história ainda tem uma marca muito grande na questão do racismo, tem muita coisa pra gente poder desconstruir e, por favor, a minha indignação tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo. Eu tenho que encerrar a live antes que eu exploda aqui. Cara, pega o teu conhecimento e transforma a sociedade com ele. Não pega, essa informação é muito boa, tá? Mas você não vem aqui para entrar no teu vestibular só para ocupar a vaga lá dentro. Você vem aqui, né, fazer o curso e tudo mais, para você entrar no vestibular, na tua faculdade, fazer a diferença na sociedade, cara. Então, pega essas reflexões das aulas de história e, por favor, transforma a sociedade como médico, como advogado, como professor, que raios você for fazer, mas faz a sociedade mudar para melhor, tá bom? Reflita, a história tá aqui pra gente refletir, pra gente analisar e tentar mudar um pouco a sociedade em que vivemos. Por favor, eu não sei se... Na verdade, nem sei, nem vai dar pra ver
o chat, porque eu saí aqui do chat no meu celular. Mas eu vou fazer uma questão rapidinho, tá? Para a gente poder não ficar sem encerrar aqui. Fazer aqui a questão 6. Eu vou olhar aqui no meu celular porque está muito pequeno para me enviar a letra no computador, aqui no programa que eu estou usando. Então, espero que vocês estejam conseguindo ver. E eu vou ler aqui no meu celular para a gente encerrar, tá bom? Cadê? É a questão 6, né? E aí eu vejo as perguntas no finzinho. Questão 6. Vamos lá, rapidão. A colônia caracteriza-se pela falta de comunicações e por sua população dispersa. Não existiam instituições de crédito e as transações monetárias eram limitadas. O conhecido Alvará, de 15 de janeiro de 1785, proibiu o desenvolvimento de atividades econômicas que não a lavoura. A tecelagem de algodão para a população negra foi a única manufatura permitida. Além disso, o monopólio comercial foi imposto ao Brasil pelas autoridades coloniais. E aqui vamos para as questões. Acabamos de ler o enunciado. Com base na situação brasileira descrita no excerto e em conhecimento sobre a Europa no final do século XVIII, pode-se afirmar que, senhoras e senhores, vamos lá. Ai, cara, é muita coisa para falar em muito pouco tempo. Pessoal, eu vou aprofundar mais todos os detalhes no meu Instagram, eu vou abrir caixa de perguntas e respostas, eu vou tirar dúvidas e quem tiver dúvida, vai no meu Instagram, pergunta no direct que eu tô aqui para ajudar. Mas resumindo aqui o contexto que está acontecendo, o Brasil, com o Marquês de Pombal, depois eu aprofundo mais sobre ele, havia liberado a manufatura aqui. Mas quando o Marquês de Pombal é tirado do poder por ter brigado com os jesuítas, a manufatura é proibida aqui no Brasil. E quando a manufatura é proibida no Brasil, isso complica muito a economia, tá? Porque o Brasil ele vira o que ele é hoje na divisão internacional do trabalho. Ele vira basicamente marcado para a agricultura. É isso daí. O Anderson depois faz uma call comigo para a gente poder discutir o papel do trabalho no Brasil, mas o Brasil é um país fundamentalmente agrícola, porque na sua história isso foi incentivado e não a produção de manufaturas, tá? Mas nesse contexto da questão, vamos ler aqui as alternativas. Com base na situação brasileira descrita no texto, né, e em seus conhecimentos sobre a Europa no final do século XVIII, pode-se afirmar que o aumento da exploração dos territórios coloniais coincidiu com o fortalecimento do absolutismo europeu. Lembra que eu falei para vocês, senhoras e senhores, que o iluminismo estava criticando o antigo regime? Esse antigo regime que eu falei é o absolutismo, tá? E nesse contexto em que o absolutismo está em alta, senhoras e senhores, é o período ainda no século XVII, XVI e XVII. No XVIII, nós já temos o século das luzes, nós temos o iluminismo chegando na parada e o absolutismo não está mais em alta, tá bom? Então vamos para B. O controle metropolitano das atividades econômicas restringiu a produção colonial de riquezas? Tinha produzido a manufatura e tornado o Brasil basicamente um país unicamente agrário. Então sim, a B está correta, restringiu a produção de riquezas. Então vamos guardar a B e ver as outras. C. A sociedade colonial aceitou passivamente as restrições de ordem econômica imposta pela metrópole ao Brasil? Não, galera, não aceitou porque aconteceram as revoltas do período da crise, né, da crise colonial. Houve a dos irmãos Beckman, houve as diversas revoltas que nós acabamos de falar, proclamação de Amador Bueno, a revolta dos Emboabas. Então a sociedade não aceitou calada. E a D. Os produtos coloniais brasileiros tiveram um impacto reduzido nas economias das principais nações europeias? Os produtos coloniais brasileiros eram produtos agrícolas, não manufaturados. Portanto, isso não diminuiu, né, a produção brasileira. O Brasil apenas se confirmou ainda mais como um país agrícola. E a exploração de metais preciosos no Brasil permitiu o desenvolvimento industrial da metrópole? Não vai ter uma relação direta, tá bom? Porque o ciclo da mineração no Brasil foi muito curto, tá? Foi muito curto. E, na verdade, temos um ditado que fala que o ouro do Brasil deixou buracos no Brasil, igrejas em Portugal
e fábricas na Inglaterra por causa do Tratado de Panos e Vinhos, Tratado de Methuen, que eu vou falar mais dele em um bônus lá no meu Instagram, tá bom? Já vou pedindo desculpas aí, eu sinto que eu passei um pouquinho da hora. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu curti. Será que eu consigo ver os comentários antes de encerrar, Cal? Olha só, gente. Caio falando do livro Formação das Almas. Gente, tem a Cidadania do Brasil. Aqui, gente, vários livros, várias indicações, tá bom? Ótimos livros para a gente perceber a trajetória política e econômica do Brasil. E eu vou ficando por aqui. Meus amores, muito obrigado por esse momento com vocês. Espero que tenham gostado. Vamos na sequência agora com ela. Gente, eu quero fazer a entrada dela, tá? Eu quero fazer a entrada dela. Senhoras e senhores, vocês vão receber agora ela, que é incrível, a rainha das letras. Ela que é mais do que professora, cara. Ela é uma letrista da alma. Ela que traz poesia e beleza. Ela que faz resplandecer a literatura e a interpretação textual. Aquela que ensina por osmose. Você vê ela e você já aprende a falar correto. Ela, a Jéssica, tá chegando por aí, tá bom? Um grande abraço para todos. Mais conteúdo no meu Instagram, no Telegram do Conceito. Vamos junto até a aprovação. Tchau, tchau. Eu fico por aqui. Falou, galera. Fui!